Começando com a primeira pergunta, eu vou perguntar para você quando e por que você escolheu a engenharia de controle e automação. Tá? Escolhi muito próximo de entrar na faculdade. Foi ali recentemente, em 2015, que eu ingressei, então eu devo ter escolhido em 2014. E foi pelo meu interesse em, basicamente, mecatrônica, né? Então, queria muito trabalhar com braços e membros articulados. Acho que era um desejo pessoal para conseguir apoiar pessoas com diferentes tipos de deficiência ou dificuldade de locomoção. Então, eu ingressei em controle de automação nesse viés. A princípio, eu ia para engenharia mecânica, né? Mas aí eu entendi que o controle de automação podia me dar muito mais amparo do que mecânica para isso. Perfeito. Brian, você quer fazer a segunda pergunta? Só entra aqui na câmera. Pode ser, não tô conseguindo conectar que a internet tá ruim. Tá, para a nossa segunda pergunta, é um pouco mais pessoal, que pelo LinkedIn tinha bastante coisa de interesse em IA e Machine Learning. Nossa segunda pergunta é o que te motivou a escolher a se especializar em inteligência artificial e Machine Learning? O que me motivou, né? Tava meio falhando, então acho que é o que me motivou a escolher a Isso. inteligência artificial, né? Tá, perfeito. Bom, eu não sei se ainda está no currículo, na emenda de vocês, mas existe uma série de atividades extra da faculdade, né? Então, uma delas é iniciação científica, né? Da qual eu ingressei com o professor Camponogara. Então, iniciando ali trabalhar com bastante dados e trabalhar com dados focados em otimização, né? Então, esse é o campo ali de pesquisa dele. Isso me possibilitou trabalhar com modelos também de otimização, o que me introduziu a esse mundo de dados IA. E mais posteriormente no curso, eu também ingressei eu acho que na época a gente chamava de PI, que é Projeto Integrador, onde tinham várias empresas e elas pegam um grupo e a gente faz um trabalho como se fosse um estágio ali nessa empresa. E por um acaso eu acabei ingressando num projeto com a Portal Telemedicina, que é uma companhia aí de Floripa, que trabalha bastante com inteligência artificial para a área da medicina. Então, o projeto foi aplicado nisso, né, inteligência artificial na área tradicional, e ali eu tive certeza que era o que eu queria continuar exercendo. Então, já juntando as habilidades que eu tinha desenvolvido ali na área do Campo Nogara com iniciação científica, mas agora aplicado, né, de fato, à indústria. Então, eu comecei a me especializar em inteligência artificial. Perfeito. A gente vai passar para a Rebeca no caso, mas antes, eu sei que você já falou muito de muitos projetos seus, do Nogara e tudo mais, mas para a gente seguir o roteiro das perguntas, a Rebeca vai te perguntar. Sim, eu queria saber melhor como que foi a sua participação em outros projetos na UFSC. Se teve mais algum e afins. Perfeito. Não me recordo de todos, mas eu sempre me envolvi com o máximo de coisas que eu conseguia na universidade, pelo menos as que eu acho interessante, né? É, E o que eu mais foquei realmente foi a iniciação científica. Então, eu trabalhei ali com um projeto da Petrobras, da Chilam-PG também, o que me permitiu, inclusive, fazer a parte do TCC lá na Noruega, né? Então, eu tive essa experiência trabalhando em um projeto open source lá, com linguagem de programação e também com dados, obviamente. Deixa eu lembrar de mais algum. Além do projeto integrador, eu me envolvi com alguns professores também, né, no sentido de fazer algumas disciplinas de pós-graduação, por exemplo, como disciplinas extra, né, para fazer projetos. Então, tive machine learning também. Não lembro exatamente todos os nomes dos professores, mas essa parte me ajudou muito a desenvolver habilidades interdisciplinares que foram super importantes para qualquer atividade que eu desenvolva hoje. Então, além das da pós-graduação, tiveram algumas, eu me envolvi bastante com mentoria,
dentro de alguns cursos, algumas disciplinas. Às vezes nem tanto como mentora, mas apoiando os mentores, né? Então, indiretamente. Isso com certeza ajudou bastante a realmente desenvolver algumas habilidades que não necessariamente são de engenharia, né? Como a comunicação, como explicar, como desenvolver raciocínio, desenvolver até a parte da própria do próprio storytelling, né, que a gente conta, enfim, as coisas e desenvolve algum tipo de comunicação para mais públicos, né? Perfeito. Eu acho que você falou que você fez seu projeto de final de curso na Noruega, certo? Isso. Eu acho que você pode falar um pouco mais sobre como foi o seu projeto de final de curso e também em relação, acho que foi um intercâmbio que você fez para lá? Ou foi como? Eu fui contratada como pesquisadora auxiliar lá pela universidade, com o intermédio da UFSC, né? Mas a gente pode considerar um intercâmbio. Sim. Foi bem focado realmente na parte do TCC, então não sei se encaixa muito bem como intercâmbio, mas a título de exemplificação acho que faz todo sentido a gente falar assim. Quer que eu explique um pouco mais do que é o projeto lá? Isso, né? Sim. Tá, perfeito. Não, então, beleza. O projeto lá, como eu falei, né, foi eu não recordo de todos os detalhes, mas no final das contas era para contribuir num projeto open source chamado Field Optimization. É um projeto que tinha ali uma série de métodos de otimização focados na indústria de petróleo e gás. Né? Então, o objetivo quando eu fui para lá era adicionar o método de otimização que a gente chama de Trust Vision. Tinha algumas coisas que não estavam dando certo lá nessa edição e tal. E daí eu tive que fazer toda a parte de entendimento, obviamente, do projeto Open Source como um todo e também de acrescentar essas partes do Trust Vision, que foi o meu objetivo ali no TCC. Tinha uma série de coisas a mais, como incertezas na hora da otimização, né? Então essa parte teve que ser bem trabalhada, porque na indústria do petróleo e gás é super importante, e restrições também, né? Então são os dois elementos aí principais que tiveram no TCC, mas basicamente foi desenvolver esse método, adaptar para colocar ele lá no projeto Open Source, para que daí diferentes indústrias de petróleo e gás conseguissem utilizar ele por ser um projeto Open Source. Né? Então, ele acaba contribuindo na comunidade tecnológica, e lá na Noruega eles valorizam muito a área de pesquisadores, então eles valorizam muito também a comunidade tecnológica e projetos open source, e era de suma importância, tinha investimento de empresas bem grandes de petróleo nesse projeto especificamente. Para eles, lá na Noruega, pesquisador é uma profissão, né, mais valorizada que aqui no Brasil, e por isso que eu falei que no final das contas eu fui contratada, né, temporariamente lá como pesquisadora, e o pesquisador inclusive ganha bem, muito bem lá. Então eu pude conhecer, obviamente, todo esse ecossistema, teve coisas bem legais que aconteceram e aprendizados bem interessantes. Mas no final, o meu objetivo era realmente fazer esse algoritmo funcionar no projeto Open Source para que o pessoal conseguisse utilizar em diferentes contextos, tanto de reservatórios quanto de pipelines, né, de petróleo e gás. Então, o objetivo foi cumprido. Agora, ia vir a pergunta de se você fez algum intercâmbio ou chegou a trabalhar, mas a gente vai pular essa pergunta. Eu vou perguntar mais como foi a sua saída da faculdade na questão salarial. Correspondeu às suas expectativas desde quando você entrou no curso, ou às vezes até mesmo no curso você estava com outra visão e você saiu com uma cabeça completamente diferente. Quando eu escolhi controle de automação, eu obviamente, né, como uma pessoa muito analítica, eu olhei para mercado de trabalho no futuro, né? Imagino que vocês devam ter feito isso também. Então eu vi que controle de automação tinha uma amplitude bem interessante, né, em termos de
de salário, em termos de cargos, que não acontecem em outras engenharias hoje em dia, né? Tem engenharias que estão, inclusive, bem lotadas de pessoas e acaba o mercado de trabalho não cresce na mesma volumetria que as pessoas se formam, porque não é verdade na engenharia de controle e automação, principalmente com o avanço, né, da indústria e da indústria, da parte de automação da indústria mesmo. Então eu já tinha uma expectativa de que seria bom. Eu não tive a mesma realidade quando saí da automação. Então olhar para o mercado e ver muitas vagas de automação mesmo industrial, eu não vi, tá? Eu conheço bastante pessoas que se formaram comigo que atuam hoje como engenheiros mesmo, mas são indústrias muito específicas. Então conheço um caso do Lucas que trabalha na VEG. Tem outros casos, mais uns 3 talvez, tá? Que eu consiga listar. Mas veja, 3 de uma turma de 42 pessoas, né? É pouco. Então, a maioria do pessoal realmente migrou para a área de programação, migrou para a área de infraestrutura, né? Arquitetura. Arquitetura, no caso, quando a gente está olhando para infraestrutura, tá? Só para deixar bem claro aqui. E alguns também para inteligência artificial, né? E foi o meu caso. Então eu migrei para a área de inteligência artificial já durante o curso. Eu tinha iniciado o mestrado com o Camponogar, inclusive logo depois de finalizar o curso, do qual não concluí, já tinha feito todas as disciplinas, mas eu realmente resolvi não continuar ele. E demorou mais ou menos uns... que, assim, bem na época que eu saí, foi a época da pandemia, né? Então, eu não sei se posso considerar como uma anomalia, mas eu acho que foi. Mas não demorou muito, tá? Eu consegui por conta dessas experiências que eu tive durante a faculdade, que foram muito importantes para mim, com a Portal Telemedicina, com a área de iniciação, com o trabalho lá na Noruega, demorou mais ou menos uns 4 meses, 3 meses para eu conseguir um emprego como cientista de dados mesmo, dentro de uma companhia. E daí depois só foi para frente, assim, né? Então trabalhei como tech lead da equipe de ciência de dados. Na verdade era uma equipe de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, então fazia muito sentido com toda a minha trajetória. E depois virei head de IA e inovação. Então eu fundei a área de inteligência artificial mesmo dentro da empresa que eu estava. Já trabalhava, obviamente, com inteligência artificial como cientista de dados, mas mais na área de pensando em inovação, coisas que estavam para fazer que não eram muito concretas. Quando eu falo que fundei a área de inteligência artificial, é realmente ter uma equipe estruturada que trabalhe com um ciclo de vida de inteligência artificial, pensando em produtização, em produtos reais, em portfólio. Então, hoje, inclusive, essa empresa ainda mantém essa área, né? E agora ela se separa da área de P&D. Né? Quando eu era head, ainda estava todo mundo junto ali. E daí agora mais recentemente fiz aí a mudança para a Oracle, atuando num contexto um pouco mais abrangente, né, como engenheira de IA. Então envolve mais que só modelos, né, envolve todo esse pipeline de produção, IA generativa, agentes de inteligência artificial, que hoje é a minha especialidade. Uma pergunta só na sua... Você falou que você gerou uma área de IA dentro dessa empresa, foi do zero? Sim, foi do zero. Eu peguei essa área de pesquisa e desenvolvimento e comecei a estruturar esse time, né, que era um time de 14 pessoas, comecei a estruturar em pessoas que tinham diferentes capacidades e habilidades para conseguir, de fato, formar o ciclo, né, de vida de um modelo de inteligência artificial. Então, no início, né, de qualquer empresa, na maturidade da inteligência artificial, tem a tendência a fazer muita POC, né, desenvolver muito piloto de várias coisas, mas quando a gente vai para a produção, a coisa fica totalmente diferente, né? E existe a própria evolução desses modelos que precisa ter uma estrutura, um processo que aconteça naturalmente para que ele não morra.
né? Então, é muito fácil eu chegar e mostrar para ti que eu consigo fazer um modelo que faz a predição de qualquer coisa, e tu falar, ok, beleza, agora vamos incorporar isso no produto. E aí, quem é que vai ficar cuidando dele? Quem é que vai ficar vendo se ele ainda é bom o suficiente? Existe sim um ciclo de vida onde ele tem um retreino desse modelo, existe a validação contínua dele, e tudo isso precisa de outras habilidades mais que só ciência de dados para trabalhar com isso. Então precisa das pessoas ali de desenvolvimento para incorporar e integrar isso com o produto, precisa das pessoas de infraestrutura para cuidar dessas estruturas que são caras para ter um modelo de inteligência artificial rodando. Quando a gente vai para modelos de visão, a gente ainda tem ainda mais, né, precisa de especialistas de HPC, que a gente chama, né, de High Performance Computing, para conseguir ter máquinas que vão performar bem, que vão subir mais de um modelo, às vezes vão cuidar mais de um, principalmente agora na era da IA generativa. Então, é criar esse ciclo, né? Esse processo, é criar essas diferentes pessoas, é criar diferentes squads que vão estar lidando com cada uma dessas etapas dentro de um processo produtivo de IA. Bacana. Falei demais, né? Não, parabéns. Parabéns, realmente. Impressionante. Agora o Brian vai te fazer uma pergunta que ele tá bem quietinho aqui na dele. Outra coisa, um pouquinho. Que tanta informação a gente tem que aceitar, né? É outro nível que a gente está vendo agora. Mas uma das perguntas que a gente quer saber, assim, tanto para gravação, para registro, o que significa ser uma Solution Engineer? O que é esse trabalho? O que é esse ramo para nós? Legal. Acho que até o nome engineer aí é meio pesado, tá? Eu sou extremamente transparente. E para mim é um cientista de dados que é um pouquinho mais abrangente com relação à infraestrutura, tá? Então, qual é a ideia, né? Bom, como vocês sabem, eu estou hoje na Oracle e é uma empresa que é a maior empresa do mundo de banco de dados, já conhecida há muito tempo por isso. Mas também agora é uma empresa que é um cloud provider, né? Então ela provém nuvem. Assim como concorrentes nossos, que são aí a AWS, Azure ou IBM Cloud, tá? Que são os principais, tem outros também, tá? Então, hoje o meu trabalho ali dentro é cuidar principalmente de tudo que envolve infraestrutura, mais relacionada com inteligência artificial. Então, quando a gente fala Solution Engineer, é basicamente um engenheiro de soluções, né? A tradução literal disso, mas focado em inteligência artificial. Lá na Oracle existem arquitetos que são focados em infraestrutura. Eu também olho para infraestrutura, mas só focado em inteligência artificial. Então eu trabalho com GPU, né, que não era uma habilidade que eu tinha, tá? É uma habilidade que eu tive que aprender, inclusive. Então eu trabalho com GPU, com CPU, com serverless também, né, que hoje da Lambda, da AWS, mas tudo isso pensando em como eu consigo subir uma solução e deixá-la rodando, né, deixá-la estável, deixá-la performática, pensando em inteligência artificial. E além disso, também tem uma perninha de construção, né, então construção de modelos, toda a parte de label, né, de criar esses datasets para treinamentos de modelos de visão, ou modelos, né, de visão computacional no geral. Também parte de OCR, né, que é a parte de leitura de caracteres em imagens. Toda a parte de LLM também, então se tu quiser treinar um modelo, se tu quiser fazer o fine tuning de um modelo, tudo isso hoje eu tenho conhecimento e daí eu tenho que relacionar isso com o portfólio da Oracle, né? Então a gente cria coisas também que não tem relação com o portfólio da Oracle, como por exemplo, hoje eu tenho uma expertise bacana em frameworks de agentes, que são frameworks open source, então LangChain, LangGraph, LlamaIndex, que conectam com o portfólio da Oracle. Então tem sempre esse pezinho, né, da Oracle ali como foco da atenção, mas eu auxilio os clientes a fazerem a necessidade deles, o problema que eles estão querendo resolver com soluções que de fato vão atender aquilo lá. E é bem prático, tá? Então, se engana quem pensa que é entender só o portfólio e ficar apresentando as coisas para o cliente. Eu de fato tenho que desenvolver coisas em conjunto com o cliente, às vezes coisas simples para mostrar para ele que dá para usar,
E quando não é isso, é a pior parte, que é quando não dá certo. Então, quando alguma coisa não dá certo, eu atuo para resolver ali a bagunça, o pepino, para tentar fazer com que dê certo e o cliente consiga consumir aí a nossa cloud de uma maneira mais tranquila. Você já falou bastante sobre como foi sua trajetória após sair da faculdade e tudo mais. E eu queria saber se tem mais alguma coisa a acrescentar e também, assim, quando você foi, por exemplo, pra fora, como foi, assim, porque querendo ou não, é uma mudança, é um lugar totalmente diferente, a gente sabe. E também, assim, que eu imagino que tenha tido muitas coisas que, como por exemplo, você citou que você não sabia fazer uma coisa e você aprendeu no meio do caminho. Quero saber mais detalhes sobre essas coisas. Perfeito. Acho que a única coisa que eu poderia acrescentar, assim, que eu vejo hoje no mercado de trabalho, networking é muito importante. Então, tu conhecer pessoas, conversar com pessoas, trocar ideias, é onde surgem as melhores ideias, as melhores soluções para problemas complexos. E não é qualquer pessoa, tá? Não se enganem com relação a isso. É realmente uma troca genuína ali, tá? Não é uma troca de. Não tô falando networking da bagunça, tô falando networking profissional mesmo, tá? Acho que é bom diferenciar em eventos e tal. Sempre tentar trazer o contexto profissional, eu acho super importante nas conversas. O contexto pessoal também é importante, mas o contexto profissional ainda mais. Então, esse é o único ponto que eu acrescentaria na minha trajetória. Essas trocas foram muito ricas, né? Então, falar realmente com as outras pessoas, tanto no contexto ali da iniciação científica, quanto no contexto profissional, né? Então, eu fui líder de pessoas e hoje essas pessoas são super importantes para mim atualmente, inclusive. Troco bastante com elas em vários contextos. Então, acho que esse é um ponto super importante para acrescentar. Com relação ao intercâmbio, que eu acho que é a parte mais interessante, né, de toda a trajetória, enfim, por um motivo engraçado, né, porque a gente sempre pensa na parte do mundo externo como uma aventura, né. Foi legal, foi bem bacana, assim, acho que é uma aventura realmente diferente, tu começa a perceber as coisas de uma maneira diferente. A Noruega, particularmente, ela é bem diferente, né? Então, a valorização profissional, como eu mencionei para vocês, o pessoal trabalhava das 9 às 5 e às 5 horas, se tu quisesse fazer qualquer coisa profissional, tu não achava mais ninguém, que as pessoas realmente viviam a vida além do profissional. Então, isso mudou um pouco meu mindset para as coisas, do que eu pensava de futuro, de profissional, de ganhar dinheiro, enfim. Tá? Então isso me fez amadurecer um pouco com relação a isso e mudar a minha percepção. E eu acho que o único ponto a acrescentar com relação ainda ao intercâmbio é que eu pensei muitas vezes em não ir. Tá? Então o medo me paralisou por muitas vezes. Eu pensei em desistir do intercâmbio em vários momentos antes de ir. Mas hoje eu percebo que na verdade eu não deveria ter voltado. Foi uma baita experiência, muito diferente conhecer outras visões. Foi muito difícil lá, tá? A linguagem realmente é uma barreira complexa. E lá, como vocês sabem, não é a linguagem principal deles, eles falam norueguês, né? Então todo mundo falava inglês comigo, todo mundo sabe inglês, mas não era a língua nativa de nenhum dos dois, então a barreira da linguagem ela foi um problema com certeza. Mas até curiosidade, eu não fui sabendo muito inglês, eu fui na cara e na coragem. Então isso foi super legal para mim. Hoje, obviamente, eu tenho um nível de inglês muito melhor por causa da experiência, com certeza. E diria que até a parte pessoal dessa viagem foi muito mais interessante que a parte profissional. Então, tudo que eu aprendi, vivi, conheci e tal. A única dica que eu dou é aproveita mais o tempo para viajar. Porque aqui viajar do Brasil é muito caro e lá é bem barato. Acho que eu só viajei uma vez porque por causa da pandemia mesmo, que eu acabei pegando o azar de ter a pandemia enquanto eu estava lá. E por isso que eu tive que voltar, inclusive, mais cedo. Mas eu lembro que eu paguei R$ 200 e de volta para ir para Londres, assim. Então, já vão planejando isso, assim, tempo livre para viajar, porque eu acho que é essa parte mais
mais legal, assim, né? De tu conhecer outros países, é conhecer ainda mais outros países. Acho que isso é um ponto importante. Mas era isso. Eu não sei se vocês têm outras perguntas, querem aprofundar algum tema. Fique à vontade. Então, a gente ia até a próxima pergunta agora, que era Eu não realmente tô te mais... ouvindo, porque eu acho que a câmera principal travou. Um segundo. Agora, melhor? A Alô, internet melhor? aqui tá... Tá mais ou menos. Tá me escutando bem? Alô, alô? Tô te escutando agora Bem, legal. beleza. Eu já fiz intercâmbio também, então eu sei o que você está falando. É, realmente é. Às vezes a gente pensa em voltar para casa. Mas a gente ia fazer agora a pergunta mais do seu PFC, mas você já falou bem, então a gente vai pular essa pergunta. E eu ia te perguntar se existe algo que você se arrepende na sua época de graduação. Se você deixou de fazer alguma coisa, ou também algo que você mais se orgulha. Alguma dica pra O dar? que eu me arrependo? Alguma coisa que você falou, deveria ter feito alguma coisa assim, tipo, mais geral, sabe? Do que eu me... Olha, eu me arrependo de uma coisa, vai ser até meio contraditória, mas eu vou falar aqui. Eu me arrependo de ter levado muito a sério as disciplinas. De verdade. Sério, assim, eu me arrependo de ter levado tão a sério as disciplinas. Quem me conhece na época da faculdade, eu era extremamente focada, extremamente determinada, muito esquentada com tudo, assim, né? Então, tinha uma prova, eu não vivia, eu vivia para aquela prova ali. Então, eu não fui a festas, eu fui em 2 festas a minha graduação inteira. Não me envolvi com ataca, não me envolvi com nada desse meio, assim, né? Acho que a única coisa que eu fiz foi disputar um campeonato de futebol pela ataca. Mas essa foi a parte boa, inclusive. Mas, assim, acho que eu me arrependo de ter levado muito a sério as disciplinas, assim. É importante, obviamente, passar, tentar absorver conteúdo e tal, mas a gente aprende muito mais na prática as coisas do que na teoria. E hoje, dentro do curso, do jeito que as coisas estão, as disciplinas, não, a gente acaba não aplicando no 80% do que a gente passa. Eu não sei para quem foi para engenharia de fato, tá? Mas eu acredito que não deva ter sido diferente. Quando começou o trabalho, teve que pesquisar tudo de novo e, obviamente, facilitou muito, né? Já sabia alguma coisa, mas com certeza deve ter dado um trabalhão depois também. Mas eu acho que essa é a parte que eu mais me arrependo, assim. Eu era do tipo que pegava, sei lá, o pior professor de cálculo, porque achava que isso era um desafio e que eu ia absorver tudo, o que tinha que absorver, e eu me matava estudando para a prova. Então eu lembro que eu peguei o BEDIN de cálculo no cálculo 3 que a gente tem, e era um professor que no final passou, eu fui a única que passei direto. E passou mais 3, eu acho, em recuperação. O resto da sala reprovou. Então, vocês imaginam como não devia ser a disciplina. E eu pegava com orgulho, assim, né? Porque achava que isso ia ser super importante. Mas a verdade é que eu não uso cálculo pra nada. E nem lembro de muita coisa. Se vocês fizeram uma pergunta aí, provavelmente sei lá, de derivada, que era super fácil, eu provavelmente não vou saber fazer de cabeça. Vou ter que pesquisar. Então, assim, eu acho que esse é uma lição importante, assim. Eu acho que não deve ser tudo zoeira também, tá? Não sou desse time. Mas eu deveria levado mais leve. Teria curtido mais outras coisas. Tem essa... Eu acho que é até o do grupo de vocês aí, né? Que envolve diferentes indústrias e práticas com outras empresas. Talvez isso teria sido mais interessante se eu tivesse destinado tempo para isso, talvez até tivesse tomado outro rumo, talvez tivesse seguido da engenharia, não sei. Ou estágio, tá? Acho que hoje estágio é uma parada que super recomendo para todo mundo. Quanto mais cedo tu tiver na prática, quanto mais cedo tu ganhar experiência, eu acho que é um ponto importante. E daí, de ponto de o que teve mais de melhor na minha jornada foi eu ter conhecido outros centros, tá? Sair do CTC.
conhecer em eventos da mecânica, de palestras, em eventos lá do outro lado, conhecer o pessoal lá que faz bacharelado, conhecer o pessoal que faz filosofia, ir lá naqueles campos, trabalhar com o pessoal da monitoria de física. Eu acho que conhecer outros ambientes, sair da nossa bolha é super importante. Acho que essa é um ponto que com certeza fez muita diferença em quem eu sou hoje, em como eu penso, e com certeza fez diferença para eu olhar além do que tinha no CTC e das pessoas do CTC em si, tá? Que é um nicho muito específico, assim. Então, acho que esse é o meu ponto que eu aproveitei muito e que eu sinto que fez toda a diferença no meu pensamento, em quem eu sou hoje, sabe? Pergunta já? Já. A gente vai passar já para a última pergunta. A última pergunta também é uma das mais importantes, que a gente perguntou bastante da sua jornada, vimos bastante como é que é o seu trabalho hoje, o que te levou até aí, mas uma das perguntas que a gente mais também está querendo fazer é: o que você mais sente saudade de estar na UFSC? O que você mais sente falta daqui? Pô, era legal demais, né? Universidade Federal, coisa boa. Mas eu acho que é realmente esse contato com uma bolha muito específica, que é a bolha da Universidade Federal, assim, sabe? Então, diferentes pessoas que vêm de diferentes lugares, de backgrounds diferentes, de pensamentos diferentes, ter essa troca, isso faz muita diferença. Quanto mais tu vai crescendo dentro do teu âmbito profissional, menos contato com pessoas diferentes tu vai ter, infelizmente. E isso é uma coisa da sociedade. Então, acho que isso é o que eu mais sinto falta na Universidade Federal. Tu ter esse contato com pessoas que vêm de contextos diferentes. E isso eu tento resolver participando de voluntariado, tendo diferentes amigos, indo em diferentes lugares, vivenciando diferentes coisas. Mas na Universidade Federal isso é facilitar de uma maneira incrível, né? Então, pô, tu ir lá e fazer uma aula de inglês lá no outro campus, tu vai conhecer o pessoal que faz artes, tu vai conhecer o pessoal que faz sociologia, e eles vão ter discussões super interessantes, e o quanto isso impacta no teu pensamento, em como tu vai resolver as coisas, no que tu considera importante, em como tu vai se comunicar com as pessoas, principalmente, né? Então, isso teve um impacto muito positivo para mim, principalmente hoje, dando um exemplo bem claro para vocês, a minha comunicação, hoje uma das coisas que eu mais me destaco na área é por ter uma comunicação não técnica, com pessoas que eu preciso não ser técnica. Então, eu sou uma pessoa extremamente técnica e eu sei muito a fundo sobre a parte técnica do meu trabalho, mas se eu estou me comunicando com clientes, se eu estou me comunicando com diferentes cargos que não necessariamente são técnicos, eu preciso me comunicar de uma maneira diferente. Então, isso é o tipo de coisa que ajuda muito na prática e que ajuda muito no crescimento profissional, tá? Que é essa parte da comunicação. Então, eu, inclusive, participo de muitos eventos pela empresa, e as pessoas acabam elogiando muito essa parte de como eu consigo passar o valor que eu deveria passar para aquilo ali, passar a importância que deveria passar, só que comunicando com diferentes públicos. Então, esse é um ponto importante da Universidade Federal que eu mais sinto falta, com certeza. Mas, Amanda, muito obrigado pelo seu tempo com a gente, que a gente já sabe que é difícil, às vezes, arranjar uma horinha, mas a gente queria agradecer muito pelo seu tempo, pelas respostas, foi muito legal, inclusive, pessoalmente, vou dizer pessoalmente, muito obrigado, e foi legal escutar a sua história, porque pra gente saber mais como é depois daqui, que por enquanto a gente está muito pensando aqui e às vezes nem enxerga o futuro, mas muito Sim. obrigado. É muito Show de bom a bola. gente ter uma visão de fora, ainda mais alguém que já passou pelo que a gente passou, conseguiu levar a vida pra frente, e essa visão é muito boa pra gente. Uma mulher também é bom ver. Bom ponto, que tem poucas mesmo. Eu acho que além de mim tinha mais duas, eu acho, durante o curso, né? Eu não sei agora como é que tá, mas na minha época era bem difícil. Batemos recorde. Esse semestre teve 9 que entraram. Caraca! Primeira vez.
É mais mulher do que se juntasse as calouras veteranas na minha época e... Ai, mas coisa boa, coisa É boa. bom. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que era isso, gente. Tô disponível, obviamente, né? Se vocês precisarem de mais alguma coisa. Inclusive vocês três também, né? Agora já tem meu contato, meu LinkedIn e tal. Então, fiquem à vontade para às vezes tirar uma dúvida, ou até mesmo pedir indicação, né? Às vezes pode ser um ponto importante também. E isso pro pessoal que tá assistindo também, obviamente, tá? Muito Obrigada. obrigado.